Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos surdos que irão acompanhar esta videoaula, este é o meu sinal. E o objeto de conhecimento que será tratado ao longo desta videoaula trata-se a respeito da classe social, um conceito bastante pertinente na sociologia. E nós vamos ter uma referência teórica para podermos abordar esse objeto de conhecimento. A abordagem que será empregada ao longo dessa videoaula irá utilizar como referência Karl Marx. Então, vocês podem visualizar, nós temos algumas informações e percebam que algumas palavras, diante do texto que está colocado para vocês, elas possuem um destaque. Por exemplo, no primeiro marcador, posição na estrutura de produção. No segundo marcador, nós temos destacado as palavras burguesia, proletariado. Bem mais abaixo, no marcador, nós temos as palavras antagônica e exploração. E ao lado nós temos uma imagem que retrata dois homens, um operário trabalhando e uma outra pessoa, digamos assim, muito bem à vontade, numa poltrona com sacos de dinheiro. Então, isso reflete, as informações aqui apresentadas, elas refletem justamente o quê? Uma contradição, ou por que não dizer, um antagonismo existente no atual modo de produção capitalista, que são as classes sociais. Aliás, com o advento do capitalismo, com o advento da economia burguesa, essa definição ou essa separação das pessoas em classes passou, digamos assim, a surgir. Mas é importante salientar que esse efeito, ela não é presente ou uma exclusividade do atual modo de produção. Todas as sociedades, elas são sociedades estratificadas. O que significa a estratificação social na sociologia? Corresponde justamente a esse agrupamento dos indivíduos diante de determinados elementos que, no caso, são comuns. Por exemplo, a época da sociedade feudal, a estratificação social, ela estava alicerçada na linhagem familiar das pessoas. Quem era senhor feudal era sempre senhor feudal, e quem nascia servo, para toda a vida continuaria servo. Como eu mencionei anteriormente a vocês, o conceito, a ideia da classe social é um dos resultados do modo de produção capitalista. Tratamos da burguesia, a detentora dos meios de produção. Mencionamos o proletariado, que é aquele que vende a sua mão de obra em troca de um salário. Mas qual é o parâmetro existente para definir essas posições? Justamente a posse e a não posse dos meios de produção. Claro que quando eu utilizo os termos burguesia e proletariado, eu estou sendo, digamos assim, muito específico, muito pontual. Quem é o dono da fábrica? É esse o detentor dos meios de produção, de todos os equipamentos, de toda a tecnologia, de toda a estrutura para que o trabalho ele possa acontecer. E como eu mencionei também há pouco, o proletariado é aquele que vai vender a sua mão de obra, tendo em vista a questão do salário. Então, nós podemos observar, retomando aqui um pouquinho na imagem,
Quando nós observamos essa situação aqui do operário, do trabalhador, esse tem o salário. Então, esse é o proletariado. Mas quando nós observamos a postura do senhor, né, sentado nessa poltrona e os sacos de dinheiro, nós não estamos tratando de uma pessoa assalariada, mas ao contrário, de uma pessoa que diante do negócio que possui, obtém lucro. Lucro e salário são coisas totalmente distintas. Karl Marx, ele levou em sua análise a respeito das classes sociais justamente isso. Qual a posição dos indivíduos dentro do processo produtivo? Por isso, essa definição entre burguesia e proletariado. É claro que hoje nós temos outras nomenclaturas para poder fazer referência à questão das classes sociais. Nós falamos no pobre, no rico, falamos na classe baixa, na classe média, na classe alta, na classe A, na classe B, na classe C, enfim, são terminologias diferenciadas, mas que elas se baseiam num critério único, o poder aquisitivo das pessoas. As condições econômicas das pessoas é que acaba definindo a qual classe social ela pertence. Vamos visualizar mais algumas informações. Bem aqui abaixo, nós temos Marx afirma que a história da humanidade é a história da luta de classes. O conflito entre burguesia e proletariado é o motor das transformações sociais. A consciência de classe leva o proletariado a lutar por seus direitos e potencialmente por uma nova organização social. Essas ponderações, elas são apresentadas principalmente no livro O Manifesto do Partido Comunista. Percebam a primeira afirmação, que a existência das classes sociais é o motor da história. Isso implica dizer o quê? Isso implica entender que nós vivemos uma substituição de um modo de produção por um outro modo de produção. Nós tínhamos anteriormente um modo de produção feudal que passou por alterações significativas, ou por que não dizer, uma transformação radical. Foi um modo de produção que deixou de existir e passou a existir o modo de produção capitalista. São essas contradições. Isso é ser o motor da história. As classes sociais, elas não se alicerçam diante de interesses que são comuns. A classe dominante sempre quer ser dominante. O proletariado, no caso, que é a classe social subalterna, quer sempre se livrar da condição de exploração no qual se encontra. Agora nós vamos finalizar a nossa videoaula. Eu trago uma imagem para vocês, que nós visualizamos 3 escadas, uma escada quebrada, e aí a imagem de um homem, né, que parece que pensa o que fazer agora, na escada do meio inteira, né, e aí nós podemos perceber que já tem um indivíduo subindo essa escada, e uma outra escada em que mostra, digamos assim, um número maior de homens, no caso, subindo justamente essa escada. Então, na análise de Karl Marx, nós podemos compreender que essa diferenciação econômica existente entre os indivíduos, e é isso que a imagem ela acaba retratando, faz com que alguns indivíduos eles tenham mais oportunidades, no caso, em relação a outras pessoas, a outros indivíduos. Ou seja, se nós vivemos em condições econômicas desiguais e se nós estamos inseridos em um modo de produção alicerçado na questão econômica, quem tem a vantagem econômica consegue, digamos assim, acessar com a maior facilidade direitos e, inclusive, os serviços existentes. As oportunidades, elas são uma. Aquelas pessoas que têm limitações
econômicas, elas acabam apresentando muito mais dificuldades no acesso aos serviços, no acesso às oportunidades, inclusive em relação aos seus direitos, porque a existência das classes sociais acaba gerando uma situação de desigualdade social. Agora eu peço que você assista o segundo vídeo, porque eu tenho uma atividade para poder desenvolver com vocês a respeito desse objeto de conhecimento, classe social. E acompanhem com bastante atenção a leitura do enunciado da questão, mas as possibilidades de resposta. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Letra A, o status social e cultural dos indivíduos. B, a função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Letra C, a ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Letra D, a identidade social, cultural e coletiva. E letra E, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra E, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Em um primeiro momento, você pode pensar que a letra A, ela é a alternativa correta, tendo em vista que ela menciona a posição econômica que o indivíduo, no caso, possui, né? A posição em si de classe dele. Mas, anteriormente a isso, é necessário observar qual a posição que o indivíduo ele ocupa na relação de produção, ou seja, enquanto burguesia e enquanto proletário. Eu sou o patrão, quem é o empregado, quem é o trabalhador assalariado, diante do negócio, diante da circulação e comercialização das mercadorias. Quem é que está obtendo lucro, no caso, com essa comercialização, com essa produção dessas mercadorias? É isso que eu chamo de posição nas relações de produção, ou, utilizando puramente o marxismo, quem é o proprietário dos meios de produção e quem não é o proprietário dos meios de produção. Vamos avançar para a nossa segunda questão. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Karl Marx compreende a luta de classes como elemento central da dinâmica histórica e estrutural das sociedades. Com base nessa concepção, assinale a alternativa que melhor expressa a função histórica da luta de classes no pensamento marxista. Letra A. A luta de classes é um fenômeno ocasional, resultante da má administração estatal, sendo superável por reformas políticas pontuais. Letra B. A luta de classes revela-se como conflito secundário diante da harmonia natural entre capital e trabalho. C. A luta de classes é o motor da história e resulta da contradição estrutural entre os interesses das classes que controlam os meios de produção e aquelas que apenas detêm sua força de trabalho. Letra D. A luta de classes é um conceito aplicável somente às sociedades feudais e perde relevância nas sociedades capitalistas industrializadas. E letra E. A luta de classes
representa a disputa entre diferentes grupos culturais e é determinada principalmente por fatores ideológicos e simbólicos. Então, com base nas considerações apresentadas a todos vocês, principalmente no primeiro vídeo a respeito desse objeto de conhecimento, a alternativa correta está expressa na letra C, conforme vocês visualizam agora no destaque. A luta de classes é o motor da história e resulta da contradição estrutural entre os interesses das classes, que controlam os meios de produção, e aquelas que apenas detêm sua força de trabalho, ou seja, é a dualidade que eu comentei anteriormente na questão de número 1. Quem é o detentor dos meios de produção? Quem não detém os meios de produção? Nós temos uma relação de exploração, nós temos o explorador e o explorado. Por isso que as classes sociais, segundo essa corrente de pensamento, no caso o marxismo, possuem interesses que são interesses inconciliáveis. O interesse da burguesia não é o interesse do proletariado e vice-versa. Então não existe conciliação. Essa contradição é que faz com que os movimentos eles venham a acontecer, as reivindicações venham a acontecer, porque o proletariado, o trabalhador assalariado, ele atua enquanto classe social para atenuar, para reduzir a condição de exploração no qual ele se encontra. Por isso que os interesses eles acabam sendo divergentes. E isso, segundo Karl Marx, que não é uma exclusividade do modo de produção capitalista, porque outras formas de estratificação, elas existiram e, consequentemente, elas também proporcionaram mudanças históricas significativas. Por isso que ele afirmou: a história de toda a sociedade é a história da luta de classes, porque se existe na atualidade, em situações passadas, essa mesma situação de exploração, dominação, enfim, o termo que nós possamos utilizar, também existiu, baseado em critérios da própria época. No caso, no capitalismo, o critério, ele acaba sendo o critério econômico, que acaba definindo essa posse e essa não posse dos meios produtivos. Repito, tudo isso acaba sendo, nessa concepção, aquilo que movimenta a história da humanidade e faz com que um modo de produção desapareça para o surgimento de um outro modo de produção. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e acesse a nossa plataforma. Acesse todos os conteúdos que estão lá disponíveis para o seu aprendizado e reveja sempre as nossas atividades. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.